Bom, nós conversamos agora com o médico, deputado federal, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, prazer falar com o senhor, obrigado por nos atender. A honra é toda minha, Ivan. Vamos conversar num momento difícil do Brasil. O Brasil vivendo a maior tragédia humana da sua história, milhares de pessoas morrendo todo dia e, infelizmente, um governo federal que dá amostras diárias de que não quer controlar a pandemia. Pois é, ministro. E aí, bom, eu vou pegar um gancho aqui, a CPI, que eu acho que é o grande assunto do momento envolvendo as políticas do governo e a pandemia. Eu acho que aqui no país a gente tem muito esse sentimento de que CPI é sinônimo de pizza, de palanque, enfim, de embates políticos, né? E essa CPI está sendo bastante criticada, principalmente pelos apoiadores do presidente, pelos senadores que ali estão, né? Pela ficha corrida de alguns dos senadores, personificado ali na figura do relator Renan Calheiros, né? O senhor acredita que esse levante contra os senadores que hoje acusam o governo de ser omisso diminui o papel da comissão? Quer dizer, o final dessa comissão pode ser diferente de tantas outras que a gente já viu no Congresso Nacional? E queria também ouvir, claro, a avaliação do senhor sobre o que a CPI já produziu até aqui, né? Como é que o senhor avalia os trabalhos que estão sendo feitos até o momento? Ela precisa ser diferente. Inclusive, hoje em dia, Ivan, a gente tem essa vantagem das reuniões serem públicas, das audiências serem públicas, as informações circularem, o que permite que, independente do trabalho dos senadores, a população vá construindo também uma opinião sobre isso, né? Para mim, está cada vez mais nítido nos primeiros depoimentos, e é um depoimento, uma comissão de inquérito, então tem valor jurídico, tem valor político e histórico. Cada vez mais está evidente que o presidente da República deu ordens para o seu governo para criar obstáculos, interromper as ações de controle de pandemia. E a gente acompanhava isso, eu estou como deputado federal e na Câmara, nós já vimos nas comissões da Câmara, por exemplo, acompanhar o processo das vacinas. Foram oferecidas 700 milhões de doses de vacinas no ano passado para o Brasil fazer pré-contratos de vários produtores e o governo não quis assinar esse volume de vacinas. A própria Organização Mundial de Saúde ofereceu 138 milhões de doses e o governo assinou só 42 milhões. A gente já tinha clareza disso, mas a CPI tem um valor de inquérito. Cada vez mais fica evidente que o governo foi contra as ações de controle da pandemia. Mas eu acho que a CPI tem que ir um passo além, Ivan, que é descobrir que tem muita gente que ganhou dinheiro com isso. Tem muita mamata por trás da propaganda da cloroquina, da propaganda de medicação que não tem eficácia, de criar obstáculo para comprar vacina para o SUS, aí abre um mercado de venda de vacinas privadas, de decisões, por exemplo, de não querer. O presidente Bolsonaro, por exemplo, vetou um projeto de lei que eu aprovei inicialmente, que obrigava a proteção com máscara aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Depois nós conseguimos derrubar esse veto, mas ficaram 6, 7 meses sem essa lei valendo. Tem muita gente que ganhou dinheiro com isso, né? Então, a CPI tem que ir atrás de quem ganhou dinheiro com isso, das mamatas que estão relacionadas com isso, a mamata do negacionismo, e se isso não vem financiando as campanhas dos aliados de Bolsonaro pelo país. Porque tem carreata, tem matéria publicada em jornal, tem blog que recebe recurso. Quem financia isso? Talvez a CPI descubra que temos gente que ganhou dinheiro com a propaganda negacionista, tem a mamata negacionista no combate à Covid-19 e esse dinheiro ajudou também a financiar as ações do bolsonarismo. Agora, os resultados, né, a gente sabe que o relator vai apresentar, né, o relatório, isso vai ser votado numa comissão, enfim, a gente ainda não tem como prever, né, os efeitos dessa CPI, mas a gente sabe que existem, né, em Brasília aquelas aspas, as frases que são ditas na comissão e que ganham as manchetes dos jornais, e tem as frases que são ditas no cafezinho da Câmara, no Senado. O senhor falou sobre o sentimento da população, né, de que a CPI possa mostrar para a população o que de fato aconteceu, como que o governo agiu, como que os governadores, porventura, mas no meio político, que é quem vai decidir, no final das contas,
o resultado, né, da comissão. Como é que o senhor vê o termômetro, né? O senhor que circula, hoje menos por causa da pandemia, mas imagino que, claro, mantém os contatos, né, no Salão Verde, né, o que se fala. O senhor tem notado, por exemplo, os parlamentares governistas acuados ou os parlamentares da oposição um pouco mais combativos? Quer dizer, de alguma forma, o que a gente já viu até aqui do ministro, do presidente da Anvisa, de ex-ministros, já produz algum efeito prático no Congresso Nacional, quer dizer, entre os políticos? Com certeza, colocou o governo na defensiva, né? O Ministério da Saúde começou a apagar vídeos, informações no site, outros começaram a apagar vídeos de defesa da cloroquina, inclusive políticos. O ex-ministro Pazuello está fugindo da CPI, não apareceu para o seu primeiro depoimento, agora pede para o UGI. Colocou aqueles defensores do bolsonarismo na defensiva. E acredito que, na medida que for mostrando quem ganha dinheiro com essa mamata negacionista, vai colocar ainda mais outros atores na defensiva. Tem muitos parlamentares ali que, eventualmente, saíram defendendo medicamentos que não têm eficácia nenhuma para seguir o Bolsonaro, que quando perceberem que tem muita gente que ganhou dinheiro com isso e que esse dinheiro financiou algumas ações, acho que vai mais para a defensiva ainda, como já aconteceu de parlamentares e de outros atores apagarem os vídeos que faziam defesa da cloroquina, o Ministério da Saúde queimar os arquivos ali do site de orientações técnicas em relação a isso, vai colocar o governo na defensiva. E o mais importante, Ivan, é que essa CPI provoque também uma mudança mais ágil por parte do governo na condução da pandemia. O Ministério da Saúde está anunciando hoje, vai fazer uma campanha de distribuição de máscara, defendendo a máscara, ou seja, já são algumas atitudes no sentido de tentar correr atrás, tentar reverter essa imagem de uma estratégia que colocou o povo brasileiro no corredor da morte. E eu acho que a gente precisa ir além em relação a isso, né? O Ministério da Saúde não tem que só fazer campanha de distribuição de máscaras, tem que ajudar a comprar as máscaras, tem que distribuir. A gente distribuía preservativo, por exemplo, distribuímos até hoje para infecção sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde tem que fazer compra e distribuição de máscaras adequadas para os profissionais de saúde, para os profissionais que não são da saúde, mas que se expõem, né? Assistência social, transporte, comércio, fazer parcerias para a proteção desses trabalhadores e trabalhadoras. Eu cheguei, quando estava contando, tem um projeto de lei que eu aprovei, o Bolsonaro vetou, depois virou lei, que nós conseguimos derrubar o veto, que transforma a obrigação de garantir proteção aos trabalhadores da saúde e cria, inclusive, uma espécie de indenização para aqueles trabalhadores que, infelizmente, pegaram a Covid-19, ficaram com alguma sequela, tiveram que ser remanejados do local onde trabalhavam, perdem progressão na carreira, serem indenizados disso. Aqueles que, infelizmente, venham morrer, o Brasil foi o campeão de mortes nos profissionais de enfermagem pela Covid-19, aqueles que, infelizmente, morreram, têm esse benefício para os seus familiares, né? Então, acho que a CPI também tem que ir provocando não só mudanças no mundo político, como também tem que provocar, eu acho, mudanças de atitudes do próprio Ministério da Saúde. Acho que foi até o senador Rogério Carvalho, né, do PT, que depois de fazer uma explanação que viralizou na indagação ao ministro Queiroga, né, no final ele deseja sorte para que o ministro consiga convencer o presidente a mudar de ideia em relação a alguma coisa, né? Quer dizer, se a CPI não criminalizar alguém ou não identificar isso, mas que mude uma postura, né, de governo, de Estado, já ajudaria muito também, né? Eu só estava falando aí de alguns projetos, um deles, e isso está sendo muito discutido agora, é o da quebra de patentes, né? O senhor chegou a apresentar um projeto nesse sentido, o Senado aprovou um projeto assim também. O ministro Queiroga, ele disse na CPI que ele é contra a quebra de patentes, porque hoje isso atrasaria a entrega de vacinas aqui para o Brasil. O senhor, na experiência que teve à frente da pasta, poderia explicar para a gente, né, o que significaria na prática a quebra das patentes e se de fato isso atrasaria a entrega de doses de vacinas aqui para o país? Primeiro que o ministro mostrou um profundo desconhecimento do tema ao falar uma coisa como essa.
Aliás, ele falou isso na quarta ou na quinta, né, na CPI, na sexta-feira, por conta da posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a defender a suspensão do monopólio das patentes. O próprio Ministério da Saúde assinou uma nota junto com Ciência e Tecnologia e o Ministério das Relações Exteriores recuando da posição radical do governo brasileiro que botou o Brasil no isolamento. É muito importante a gente poder explicar isso para as pessoas, né? O que é? A gente não quer quebrar a patente de ninguém. O que é uma patente? Alguém descobre uma coisa, então descobriu uma vacina, você vai lá e registra num determinado país como você tendo descoberto essa vacina. A patente vai continuar com essa empresa, ninguém quer quebrar isso. O que nós queremos quebrar? É o monopólio. Essa empresa ela não pode decidir sozinha, no meio de uma pandemia como essa, quanto que ela quer produzir daquele medicamento, daquela vacina, para quem ela quer vender e qual é o preço que ela quer vender. Nós queremos quebrar o monopólio para que outras empresas possam fazer aquela vacina. Quando você faz esse mecanismo, a receita de como é feito aquela vacina tem que ficar pública. Esse mecanismo existe, a gente chama de licenciamento compulsório. Ela fica pública e outras empresas que têm capacidade de fazer, porque várias têm capacidade de fazer, são várias tecnologias de vacinas diferentes, algumas bem simples, então é só que uma empresa chegou primeiro, mas outras têm capacidade de fazer, outras que são mais complexas, tendo a receita, as outras empresas rapidamente conseguem se adaptar para isso, então você tem mais produtores, tendo mais produtores, você consegue produzir um volume maior e baixar o preço. Hoje, 75% das doses de vacinas no mundo estão concentradas em 10 países. A gente está vivendo essa situação, por exemplo, de duas vacinas nossas, né? A Fiocruz e o Butantan, que são vacinas que são frutos de transferência de tecnologia de duas empresas internacionais, uma da China e outra do Reino Unido, que tem a patente. Essas empresas atrasam a entrega do produto, atrasam a transferência de tecnologia. Por que elas fazem isso? Porque elas estão numa situação confortável demais, porque só elas podem transferir a tecnologia, porque elas têm o monopólio da patente. Então, se elas não entregarem, o Butantan e a Fiocruz têm que ficar esperando, não tem uma alternativa para buscar essa tecnologia, e nem outras empresas podem produzir no Brasil a mesma vacina ou outras vacinas. Quando você quebra esse monopólio, mesmo quem já tem acordo de transferência de tecnologia com o Brasil, que é o caso da Fiocruz Butantan, vai ter que cumprir o calendário, porque se não cumprir o calendário, o que vai acontecer? Outras empresas no Brasil vão aprender rapidamente ou fazem outras parcerias de transferência de tecnologia para produzir outras vacinas e eles vão perder no mercado. Monopólio é ruim sempre, né? A gente sabe, monopólio de tudo, monopólio da imprensa, é importante a gente ter vários órgãos de imprensa como os de vocês, monopólio de comida, monopólio de tudo, né? Ainda mais monopólio de vacina numa pandemia como essa, que a gente não pode perder um dia. No Brasil, um dia significa milhares de pessoas que morreram. Quantas pessoas não teriam morrido no Brasil e no mundo se a gente já tivesse, desde o ano passado, essa suspensão da patente? Então, eu tenho certeza absoluta, se for aprovado ou internacionalmente, como defende os Estados Unidos hoje, que a Índia sempre defendeu, o Brasil, de forma vergonhosa, deixou de defender no governo Bolsonaro. Ou mesmo se for aprovado como o projeto de lei que nós apresentamos, que é o 1462, e cria esse ambiente no Brasil, vai permitir que outras empresas possam produzir o mesmo produto. Aí muita gente pergunta, mas pegar o exemplo da vacina da Pfizer, né? Que é uma vacina que é RNA mensageiro, uma tecnologia nova. Só ela sabe produzir. Não, você tem outras empresas que sabem produzir, que aprenderam, sabem essa tecnologia, só que elas desistem de finalizar a vacina quando a Pfizer tem a patente, porque a Pfizer tem a patente de ter um monopólio, a outra empresa não tem nem interesse comercial em concluir a produção, ela vai produzir outra coisa, usa essa tecnologia para produzir uma outra coisa. À medida que você quebra o monopólio, diz para ela, se você concluir a produção dessa vacina RNA mensageiro, você vai ter mercado para isso, outras empresas vão entrar. E o Brasil, Ivan, tem muitas empresas, tanto da indústria farmacêutica, a gente tem pelo menos 3 institutos públicos que têm capacidade de produção de vacinas, nós temos empresas privadas que produzem vacina para o setor veterinário, que podem adaptar sua planta
para produzir para a Covid-19, vão ter interesse, dependendo da tecnologia, algumas das tecnologias têm condições de produzir, ou seja, vai ter muito interesse de várias empresas no mundo como um todo, né? Hoje, a Fiocruz e o Butantan ficam dependendo de receber o IFA, né? O IFA não é uma coisa mágica, o IFA é uma tecnologia descoberta, tem a receita de chegar nessa tecnologia. Se você desenvolver os mesmos passos, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Tanto é que o Butantan e a Fiocruz estão aprendendo a fazer o IFA, e vão fazer o IFA, né? Então, se você abre para outras empresas fazerem, outras vão produzir o IFA. Então, Quebrar o você monopólio seria consegue... universalizar o acesso. O monopólio vai ajudar a universalizar. Por quê? Se mais gente pode produzir, você consegue produzir um volume maior para os países, para as populações, num preço mais baixo. Quando você tem um monopólio, duas coisas acontecem, Ivan. Primeiro, né, a empresa que tem o monopólio, ela decide quanto que ela vai produzir. Se ela vai fazer parceria com alguém para produzir ou não. Então, ela decide o seguinte, vou produzir 100. Vou produzir 100 milhões de doses por ano, não me interessa produzir mais, né? Porque eu quero manter um preço alto. Então, ela vai lá e estabelece essa parceria. Isso tem dois grandes riscos. Um, ela começar a praticar um preço abusivo, que vários países não conseguem comprar, ou mesmo quando compram, significa transferir um recurso nosso, dos nossos impostos, para o bolso de poucos empresários e de poucos acionistas, ou um país muito rico chegar lá e comprar todo o estoque dela. Essas duas coisas estão acontecendo na Covid-19, né? Tanto o preço está lá em cima, que impede que alguns países possam comprar, quanto países muito ricos foram lá e compraram o estoque inteiro. Então, você tem um ritmo lento de produção. Não à toa os Estados Unidos, Ivan. Os Estados Unidos é um país que tem uma proporção de vacinação hoje muito mais alta do que a nossa. Está um dos países com maior média de proporção de vacinação. Mesmo os Estados Unidos, nessa situação, passaram a defender a suspensão da patente, porque ele quer não só concluir a vacinação na sua população o mais rápido possível, e o ritmo de produção da empresa que tem o monopólio está atrasando isso, como ele percebeu que não tem como o mundo se recuperar sem todos se recuperarem, senão a pandemia vai continuar. A pandemia é um fenômeno global. Você só controla ela de ação global, senão a gente vai continuar essa situação no mundo inteiro, porque a migração continua, a circulação de pessoas continua, a gente vai continuar no mundo inteiro com a preocupação em relação à pandemia. Os Estados Unidos, eles são um retrato interessante, porque mostra, né, ministro, que não é uma questão ideológica, quer dizer, o Donald Trump, que é totalmente alinhado com o presidente Bolsonaro, ou vice-versa, né, melhor dizendo, liberou bilhões de reais para essas pesquisas, quer dizer, ele acreditou na vacina, de alguma forma, a gente pode criticá-lo em tantas outras atitudes, mas ele disponibilizou esse dinheiro que permitiu com que as empresas privadas conseguissem uma vacina, e você tem uma mudança completa de mentalidade, né, na Casa Branca, e você vê que o país continua investindo nisso, né? Sabe que essa é a saída, inclusive criando meios para forçar as pessoas ou fazer com que as pessoas tomem a vacina, né, enquanto outros países estão implorando pela vacina. Eu queria voltar aqui para o Brasil para falar um pouco sobre a Anvisa, e pegando, claro, a experiência que o senhor teve à frente da pasta. O senhor avalia, o depoimento do presidente da Anvisa foi bastante elogiado, né, por senadores até da base governista, e eu queria que o senhor fizesse uma análise do trabalho da Anvisa. Mudou muita coisa na época em que o senhor, por exemplo, lidava com a agência, né? A gente sabe que a agência é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Acho que o depoimento do presidente Barra Torres deixou isso muito claro, né? Que há uma independência, né? Isso aqui não pode, eu não posso alterar a bula de um remédio, eu não vou fazer isso, né? Então, quer dizer, a gente meio que resgatou ali ainda alguma confiança nas instituições, né? No caso, na Agência de Vigilância Sanitária. Como é que o senhor avalia o trabalho da Anvisa, que eu acho que nunca deve ter trabalhado tanto em relação a vacinas, né? Não é uma coisa comum, né, de praxe, você liberar uma vacina, analisar o uso de uma vacina, enfim, ainda mais numa situação como essa. Como é que era na sua época? Como é que o senhor enxerga hoje? E, de uma forma geral, a análise do trabalho que a Anvisa vem fazendo em relação às vacinas? Olha, Ivan, primeiro, a Anvisa sempre trabalhou bastante, são técnicos, né, e a diretoria, e eu, por exemplo, queria lembrar
na H1N1, né, que foi a última pandemia antes da pandemia da Covid-19, que foi em 2009 e 2010, a Anvisa teve um papel muito importante de agilizar o processo de avaliação, de liberação de vacinas. E tinha uma coisa que a gente montava na época, viu, Ivan, que eu acho que é uma coisa que o atual governo não montou, e isso é gravíssimo, porque nós estamos perdendo vidas por conta disso, que era o seguinte: toda vez que surgia um produto de interesse do Brasil, a gente não ficava esperando o produtor vir aqui apresentar o registro para a Anvisa, esperar as informações do produtor. É de interesse nosso, interesse nacional. Então, na época, a gente montava o que a gente chamava de comitês regulatórios binacionais. O que significava isso? Era você pegava, citar um exemplo, a vacina Sputnik, que está essa dúvida toda sobre ela, né? Se fosse na minha época no Ministério, quando surgiu a vacina Sputnik, ela foi oferecida para o Brasil em agosto do ano passado, na mesma semana que a gente teria montado um comitê bilateral entre o Brasil e a Rússia, Ministério da Saúde brasileiro, Ministério da Saúde da Rússia. Se precisasse, a gente acionava o ministro das Relações Exteriores, o presidente da República para falar com o presidente da Rússia, botava as duas agências desde o começo, lá em agosto do ano passado, trocando informações, acompanhando o desenvolvimento da vacina, para quando surgiu o artigo, né, que foi em novembro, que mostrou que a vacina é eficaz, todas as informações já estariam com a Anvisa e ela poderia mais rapidamente ter uma avaliação e aprovar a incorporação da vacina. Então, eu acho que a única crítica que eu tenho não é a Anvisa em si, é o governo, porque isso é uma ação do governo, não dá. Fica lá o técnico da Anvisa, assessoria de relações internacionais da Anvisa, mandando e-mail, tentando falar com a agência de outro país, quando essa é uma ação do Estado brasileiro, do governo, tem que assumir essa responsabilidade, deveria ter sido montado e não foi. Eu tenho críticas à atual direção da Anvisa sobre outros temas, né? Por exemplo, sobre os agrotóxicos. É absurda a liberação de agrotóxicos que tem no Brasil. Foi recorde no governo Temer, o Bolsonaro bateu o recorde e a Anvisa tem responsabilidade sobre isso. Inclusive, a mesma Anvisa que está defendendo, né, um parâmetro da Agência dos Estados Unidos, do FDA, para pensar a liberação de vacina, não usou esse mesmo parâmetro para o debate de agrotóxicos. A Anvisa e o governo brasileiro liberaram agrotóxicos proibidos nos Estados Unidos pelo FDA, mas tenho muito respeito pela preocupação e o trabalho técnico dos servidores da Anvisa. Acredito que eles sempre trabalham em vigilância em saúde, você sempre trabalha com o princípio da precaução, né? Você prefere pecar pelo excesso da precaução do que não ter essa precaução e depois escolher um problema de saúde na frente. O depoimento do diretor, presidente da Anvisa ontem, eu acho que foi muito interessante, porque reforçou a postura, a pressão por parte do governo de querer fazer essa propaganda, a venda indiscriminada de cloroquina, de outros medicamentos. Eu não sei o quanto que isso é um pouco um sentimento aí de querer marcar uma independência ou, inclusive, uma preocupação, porque a CPI é uma comissão de inquérito. Uma coisa é o que ele falava em audiências, reuniões, ele compareceu à manifestação junto com o Bolsonaro. Outra coisa, quando chega lá numa CPI, uma comissão de inquérito, se você mentir, você pode ser preso, você pode incorrer responsabilidade sobre isso. Os diretores da Anvisa são sabatinados pelo Senado, então o Senado pode, inclusive, fazer um impeachment dos diretores se tiver algum crime de responsabilidade administrativa. Então, acho que também o depoimento dele foi influenciado por conta disso, né? E a gente espera isso, de fato, da Anvisa, de uma agência independente, uma agência de Estado, que tenha preocupação técnica permanente, mas que compreenda o papel dela enquanto agência de saúde pública. Ou seja, muitas vezes, numa pandemia como essa, a gente não pode ter uma postura passiva ou os procedimentos serem procedimentos do período de normalidade, né? Tem uma preocupação da Anvisa em criar ritos de urgência e emergência, que eu acho que são importantes, mas eu acho que, de fato, e aí a Anvisa sozinha não conseguiria, precisaria de uma ação mais forte do ministro da Saúde, do ministro das Relações Exteriores. O Bolsonaro não pode ficar falando mal de outros países à toa. Uma ação mais forte do Estado brasileiro, exatamente para acelerar a troca de informações, a cooperação, né? Citar um exemplo aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela criou esse mecanismo.
o COVAX Facility, que é um consórcio de produção de vacinas, de compra de vacinas da OMS, ela criou um mecanismo onde as agências reguladoras pré-aprovam aquela vacina. Então, a Anvisa, por exemplo, acabou de aprovar o uso no Brasil de mais uma vacina chinesa, da Sinopharm, sem precisar fazer avaliação aqui na Anvisa, porque foi aprovada pelo COVAX Facility. Então, mecanismos como esse, de maior agilidade, são necessários, porque a gente vive uma pandemia onde milhares de pessoas morrem por dia, né? Então, a gente precisa ter uma ação emergencial muito forte, e isso precisa de governo fazendo isso. Bom, nosso tempo é curtinho aqui, ministro, mas eu ainda vou fazer uma última pergunta, porque a gente está no quarto ministro da Saúde, né? Desde que a pandemia começou, a gente teve ministros que pediram para sair, ministros que foram demitidos, porque não tinham a mesma linha de pensamento do presidente. A gente teve o ministro Pazuello, que chegou a verbalizar, né? O presidente manda e eu obedeço. O senhor foi ministro da presidente Dilma Rousseff, embora tivessem ali o mesmo pensamento, né, são do mesmo partido, a presidente sempre foi reconhecida como uma pessoa muito exigente daqueles que trabalham com ela, uma pessoa às vezes até dura com seus subordinados, mas a pergunta é no sentido de qual é a autonomia que um ministro da Saúde tem para tomar decisões. Como é que funciona essa relação institucional com o presidente da República, com o cargo do presidente da República, né? Eu estou falando aqui dos cargos, não das pessoas que estão ocupando ali aquela cadeira, né? Porque o que a gente tem visto até aqui na pandemia é que a impressão que dá é de que os ministros não tiveram autonomia nenhuma para tomar essas decisões. Se quisessem, eles poderiam ter feito isso, né? Como é que funciona esse jogo institucional entre um ministério e o Palácio do Planalto? É diferente, né? Porque não dá nem para comparar, né? A presidenta Dilma sempre foi muito exigente, uma pessoa, ela é uma gerentona mesmo, cobrava dos ministros, ligava a qualquer horário, a gente fazia reuniões de monitoramento permanentes, mas sempre compreendeu, primeiro, os limites dela, né? Em nenhum momento a presidenta Dilma interferiu em qualquer discussão técnica do Ministério da Saúde sobre medicamentos, sobre conduta, qualquer uma. Eu me lembro, por exemplo, na época, né, tinha tido uma migração excessiva de pessoas que vieram do Haiti para o Acre. E tinha uma preocupação de vários ministérios falando o seguinte: tem que fechar as fronteiras, tem que impedir essas pessoas de virem, né? E a gente falou assim: presidenta, a recomendação da Organização Mundial de Saúde não é fazer isso. Pelo contrário, porque quando você faz isso, você joga as pessoas para a ilegalidade e fica mais difícil, inclusive, de você acolher, identificar se tem alguma doença transmissível, se é uma situação. Então, o melhor é você manter a formalização dessa situação, né? E ela, na hora, falou assim: vamos seguir o que a Organização Mundial de Saúde fala, o que o Ministério da Saúde fala, né? Reforçou isso. Então, em nenhum momento ela interferiu em qualquer questão técnica, né? E isso é assustador. Eu tenho certeza, eu não concordo com quem votou no Bolsonaro, mas tenho certeza absoluta que mesmo quem votou no Bolsonaro, né, que acha que ele é a melhor pessoa, fala que ele é o mito, nunca entregaria sua saúde para o Bolsonaro. Nunca pensaria o Bolsonaro como alguém que pudesse prescrever um medicamento, né? Então, o presidente da República, Bolsonaro, no seu governo, ultrapassou qualquer limite, né, inclusive de interferência sobre questões técnicas, que um presidente da República não pode fazer. Por isso que Bolsonaro vai ter que responder por crimes, porque ele cometeu crimes. Ele quis interferir, né? Um presidente da República não pode interferir em algumas decisões sem amparo técnico. Isso está, o conjunto das leis, os programas, todas as decisões, decretos, tem que ter estudos prévios, isso está na lei, isso é uma regra que existe, e ele cometeu atitudes como essa, como também ele cometeu outros crimes, né, em relação à vida, que foram crimes de, por exemplo, discordar, infringir regras sanitárias, né? Um presidente da República não pode infringir uma regra de uma autoridade sanitária. Ele fez isso, né? Além disso, tem um outro limite, Ivan, que é o presidente da República, os outros ministros, né, ministro da Economia, Casa Civil, sempre tem outros ministros que querem interferir nas políticas dos ministérios setoriais,
tem que compreender que o Brasil é uma federação. No caso da saúde, talvez seja o sistema mais sólido dessa relação federativa, onde tudo tem que ser pactuado, União, estados e municípios, né? As decisões, os protocolos, as decisões políticas têm um rito de pactuação. Isso está na nossa lei orgânica do Sistema Único de Saúde. E esse é um outro limite para um presidente da República, ele reconhecer que você tem um Ministério da Saúde, que várias das decisões do Ministério da Saúde têm que ser pactuadas com o Estado e município, que são recursos que quem vai executar é o Estado e município, tem que respeitar a posição do Conselho Nacional de Saúde, isso está na Lei Orgânica do SUS, está na nossa Constituição, no capítulo da Constituição que diz que a gente tem um sistema que tem um controle social. Então, isso, várias vezes, eu cheguei, né, seja questões técnicas ou sejam questões que, isso não está pactuado assim, isso precisa ser aprovado na comissão tripartite antes de ser anunciado, isso a gente precisa discutir no Conselho Nacional de Saúde, isso sempre foi muito respeitado pela presidenta Dilma e pelos outros ministros, né? Isso tem um peso muito grande no dia a dia também, Ivan. Eu fico imaginando os ministros da saúde do Bolsonaro, a dificuldade que eles têm para conversar, por exemplo, com o ministro da Economia. É sempre uma conversa difícil você ter com o ministro da Economia, porque o ministro da Economia sempre é o dono do cofre, então, quanto puder ele economizar, ele vai querer economizar. Se você chega na conversa com o ministro da Economia enfraquecido, você já é muito difícil você ganhar. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou, é uma gripezinha. Eu imagino quando o Bolsonaro falou uma gripezinha, o ministro da Saúde, no outro dia, ter que ir lá conversar com o ministro da Economia para falar, nós precisamos aumentar recursos da saúde. O Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, no começo da pandemia, disse que com 5 bilhões conseguia aniquilar a Covid-19. Né? Se o ministro da Saúde chega para a conversa com ele já enfraquecido, fica muito difícil ele conseguir ampliar o recurso. Tanto é que eles não conseguiram ampliar. Ampliou porque o Congresso aprovou. Que nós falamos, não é 5 bis, são 40 bilhões de reais, que foi o que permitiu que a gente abrisse 13 mil leitos no país como um todo. Né? Então, o presidente da República tem limites, que são limites de reconhecimento. Primeiro, que ele não cabe a ele interferir tecnicamente, sem ter um estudo que embase a sua posição, e também ele compreender que o SUS é interfederativo, tem Estado e município junto, tem instâncias de pactuação, que é a chamada comissão tripartite, e ele responde a um controle social, que é o Conselho Nacional de Saúde, que impõe e estabelece regras. Né? Tem regras institucionais, como esse exemplo da Anvisa. Não pode um presidente da República, nem um ministro da Saúde, chegar lá e querer mudar a bula de uma medicação. Né? Então, tem questões legais que ele não pode, de forma nenhuma, ultrapassar, senão vai estar cometendo crime de responsabilidade, como Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade só no âmbito da saúde e que a CPI vai ter que comprovar. Bom, infelizmente o nosso tempo é curtinho mesmo, né? Muitos assuntos para a gente falar aqui, ministro, mas eu agradeço a disponibilidade de conversar conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deputado federal e secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversou aqui conosco. Obrigado, viu, ministro? Eu que agradeço, Ivan, fico sempre à disposição. Um grande abraço, parabéns aí pela cobertura que a Band tem dado. Outro dia eu vi uma matéria muito bonita sobre o SUS na Band, então parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, um abraço, hein?